Graça e paz a todos. Nós estamos para mais uma aula do ESTAD. O ESTAD é o Seminário de Educação Teológica à Distância. Seminário Teológico à Distância, melhor dizendo. E o ESTAD foi pensado para homens e mulheres, moças e rapazes, pessoas que têm chamado de Deus, mas que não têm condições, por vários fatores, de estarem em um seminário presencial de segunda a sexta, com todas as implicações que isso traz. Então, pensando nestas pessoas, sem perder a qualidade do ensino, nós criamos o ESTAD, Seminário Teológico à Distância, que você pode fazer de duas maneiras: assistindo online, terça e quinta, às 20 horas. Este é um grupo fechado, então a gente coloca você no grupo. Ou você pode assistir a qualquer hora as aulas. Por quê? Porque as aulas são aulas que ficam gravadas, não só aqui, como também no meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças, tudo minúsculo. Você coloca Gilberto Rebouças. Nós estamos estudando aqui no ESTAD, seu seminário à distância, que vai até você. O seminário, o ESTAD, Seminário Teológico à Distância, você não vai a ele, ele vai a você. Então nós estamos estudando profetas menores, os 12 últimos profetas do Antigo Testamento, a Bíblia Hebraica, a Tanar. E dentro destes profetas nós estamos estudando o livro do profeta Malaquias. Então abra comigo a sua Bíblia. Profeta Malaquias, capítulo 2, versículo de número 17, já no finalzinho do capítulo 2. Então Malaquias vai acusar o povo de Israel ele diz assim: enfadais ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que dizeis: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. É desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Isso é um texto muito pesado, é uma acusação do povo contra Deus, que eu vou ler mais uma vez. Enfadais ao Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que dizeis: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Senhor nosso Deus e Pai, nós vamos entrar agora em mais uma aula, da tua palavra. Eu preciso da tua graça, da tua proteção, da tua mão sobre a nossa vida e da unção e direção do Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós vimos que o profeta Malaquias, ele usa um método chamado diatribe. Era um método exercido pelos gregos, principalmente por Sócrates, por Platão, Sócrates principalmente, que constituía de uma afirmação. Aí você imaginava que aquilo que você disse, alguém iria objetar, alguém iria não concordar com você, ou alguém iria pedir uma explicação daquilo que você está dizendo,
E aí você explicaria. Então nós já vimos que o profeta trata dos problemas de Israel desta maneira, né? Então ele conhece os problemas da nação, e aí ele faz, né? É uma nação que está afastada de Deus, cética, o sofrimento, o jugo persa, para eles a ausência de Deus tinha levado até o chão a fé. Então a descrença, a falta de confiança, o relaxamento com a vida espiritual, tanto por parte do clero como por parte dos leigos, estava permeando toda a sociedade. Então nós já vimos aqui Malaquias, tratar do amor de Deus. Ele começa com o amor de Deus, e aí ele lembra que Deus é Pai e Deus é Senhor, e Deus pergunta: cadê a minha honra? Se eu sou Pai, cadê a minha honra? Se eu sou Senhor, cadê o meu respeito? E aí Deus trata de um problema seríssimo, que o povo está se divorciando das suas mulheres. Primeiro eles estão casando com mulheres pagãs, e aí eles não sabem por que suas orações. Veja que apesar do povo estar descrente, afastado, ainda há culto. E o culto é tão carnal, é tão abominável, que Deus deseja que aparecesse alguém que fechasse a porta do templo para que aquele povo não entrasse e começasse um culto. Então eles casavam com mulheres pagãs e depois repudiavam a verdadeira esposa. E aí nós temos a quarta audiência de Abacuque com o povo, né? O quarto encontro, digamos assim, quarto problema de Abacuque com o povo, que é o texto que nós lemos agora, certo? É onde a justiça de Deus é colocada em xeque. A justiça de Deus é questionada, é onde o povo faz acusações terríveis contra Deus. Então é um povo cético, é um povo que não crê mais em Deus, é um povo que beira o ateísmo. Então o texto vai nos dizer, né? Como a gente viu, sempre há uma afirmação. E aí o profeta Abacuque vai tocar agora em um ponto crítico, né? Que é o que eles dizem a respeito de Deus e o que eles pensam a respeito de Deus. Então eles dizem: ó, tá bom, Deus existe, mas a gente tem dúvidas, a gente não está muito consciente dele ser um Deus justo, dele ser um Deus bom, dele ser um Deus que se importa com a gente. Se ele existe, então ele não deve ser muito bom e ele não se importa conosco. Então começa assim a afirmação. O profeta chega para o povo e agora ele diz: enfadais ao Senhor com as vossas palavras. Esta é a acusação do profeta. Ele diz: vocês estão passando dos limites. Vocês estão dizendo coisas irrefletidas.
E aí vem sempre uma objeção, porque esse é um povo que nunca sabe de nada. Né? E ainda dizeis, em que o enfadamos? Ou seja, eles nunca admitem seus erros. E onde não há admissão de erro, não há perdão. Porque um pré-requisito para o perdão é que a pessoa admita o erro. Então eles chegavam para Malaquias, hoje o Abacuque está na minha cabeça, né? Chegavam para Malaquias e perguntavam, em que? O Senhor está dizendo que nós estamos falando coisas contra Deus, o enfadando, cansando, que nós estamos passando dos limites e nós queremos saber em que. E o profeta diz, já que vocês querem saber, eles dizem, aí ele vai dizer, nisto que pensais. O profeta percebeu, lidando com aquele povo ali, ouvindo as conversas, interagindo com eles, que o pensamento do povo como nação, que o pensamento predominante era esse que ele vai citar agora. Que pelas conversas você pode captar o que as pessoas estão pensando. Então ele diz assim, nisto que pensais, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor. Então ele está dizendo, sabe, olha, nós que fazemos o que é bom, segundo eles, nós estamos aí esquecidos, mas os nossos vizinhos pagãos, que são idólatras, que fazem todo tipo de abominação, é desses que ele gosta. Ele gosta de gente ruim. Deus não deve ser bom. Se ele existe mesmo, não deve ser bom. Porque eles olhavam e viam os seus vizinhos tendo colheitas, chuva, o gado, o Sion, que era o gado pequeno principalmente, se multiplicando, eles fazendo festa, principalmente ao Baal, o deus da fertilidade, e o povo de Israel estava na miséria. E aí eles olhavam, essa questão da prosperidade do ímpio tem afligido aqueles que creem em Deus desde o Antigo Testamento. Então por isso eles diziam, Deus gosta mesmo é do pagão. Deus gosta mesmo é daquele que sacrifica para Baal. Qualquer que faz o mal, ele diz, passa por bom aos olhos do Senhor. Ele diz, Deus não é justo. Deus gosta de quem pratica o mal. Primeiro, eles não olhavam para si. Esse é o grande problema quando nós olhamos para o outro. Como eles estavam com os olhos nos seus vizinhos pagãos, eles não conseguiam ver que eles estavam praticando o mal. Por isso estavam sendo punidos. Estavam na colheita. Aquilo que o homem plantar, a Bíblia tem essa lei, a lei da semeadura, do plantio e da colheita. O que o homem plantar, isso ele vai colher. Então ele diz assim, e desses é que ele se agrada. Então olha o que eles dizem. Qualquer que faz o mal e passa por bom, é desses, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. Então é como se eles estivessem, Deus faz vista grossa. Deus é alguém que não é justo. Veja como a incredulidade a tal ponto que é possível chegar um povo que se afasta de Deus.
E aí ele diz assim, e desses é que ele se agrada. Ele diz, Deus não se agrada de nós, se agrada de quem é ruim, do malvado, do perverso. Era esse o pensamento deles. E eles dizem, ou, se não for assim, eles dizem, onde está o Deus do juízo? Ele diz, onde está aquele Deus que exerce justiça? Porque se ele existe, diziam eles, pensavam eles, se ele existe e se importa conosco, por que ele não nos abençoa e amaldiçoa os nossos vizinhos? Então eles diziam duas coisas. Ou ele não existe, esse Deus justo, de que você está falando, profeta, ele não existe. Ou, se ele existe, ele gosta mesmo, é de quem faz o mal. É destes que ele se agrada. Se for o contrário, se for como o Senhor diz, que ele nos ama, então onde está esse Deus de justiça? Cadê ele? Para onde ele foi? Cadê esse Deus que faz justiça que nós não vemos? Então, ou ele gosta de quem é mau, ou ele não existe. Ele foi embora. Ele não se revela. E aí, o povo pega pesado. E aí, agora, Deus vai responder. Já que esse povo pegou pesado, Deus agora vai responder também de forma pesada. Deus diz assim, eis que eu envio o meu mensageiro, o Malachi, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá a seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Deus diz, vocês estão perguntando, cadê o Deus da justiça? Ele existe? Se ele existe, onde ele está? Cadê ele? É como se Deus dissesse, vocês estão querendo ver o Deus da justiça? Vocês estão querendo que eu me apresente? Certo? Então eu vou me apresentar. Aí ele diz assim, eis, Deus aceita o desafio. Sempre que a gente desafia a Deus, Deus aceita o desafio. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Provavelmente isso aqui é uma alusão a João Batista. De repente, ou seja, quando vocês não esperam, virá ao seu templo o Senhor. O templo era o povo, era a cidade de Jerusalém, não só o templo. Ele está dizendo, ó, de repente, numa hora que vocês não esperam, o Senhor virá, o juiz que vocês tanto esperam, o Deus da justiça que vocês disseram que se escondeu, ele virá. Aí diz assim, a quem vós buscais? Vocês não estão procurando? Vocês não estão pedindo, cadê o Deus da justiça? Aí ele diz assim, o anjo da aliança, o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Vocês não querem?
aquele que vai trazer a aliança eterna. Vocês não estão perguntando? Pois eu vou até aí. Deus vem na pessoa de Jesus e o verbo se fez carne e habitou, e esse verbo armou aqui a sua tenda, lembrando lá do Êxodo, e vimos a sua glória, que era o que o povo chamou hoje de Shekinah, e o hebraico chama de Kavod. O anjo da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Deus diz, vocês não estão pedindo? Então vocês, crianças, querem justiça. Vocês acham que eu sou injusto e que eu gosto mesmo é do ímpio. E se eu existo, estou escondido, não estou fazendo nada. Pois eu vou mandar o meu mensageiro, ele vai na frente, porque naquela época todo rei, quando ia a algum lugar, mandava à frente, um embaixador, uma pessoa de grande vulto, para anunciar o grande rei que viria. E ele diz, de repente virá o seu templo, o Senhor. Ele virá na cidade de Jerusalém, ele virá para Israel, ele virá, vai chegar lá no templo. A quem vós buscais, o anjo da aliança, o mensageiro da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor. Agora, Deus já está dizendo, ó, eu vou aí, vocês estão me chamando, eu vou aí, mas vamos conversar um pouco mais sobre essa minha vinda, essa minha ida aí. Então, Deus pergunta, Deus diz que vem e pergunta quem poderá suportar esse dia da sua vinda, né? Quem poderá suportar? Olha o que ele diz. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? São duas perguntas. Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Ele diz assim, mas quem poderá suportar diante da sua vinda? E essa palavra no hebraico é quem conseguirá manter posição. É como se Deus viesse como um guerreiro. Se você já assistiu aqueles filmes como Troia, né? Aqueles filmes de exército romano, aqueles filmes onde o soldado da frente ele tem que aguentar o escudo, né? E senão ele é atropelado pelos cavalos e traspassado pelas lanças do inimigo. Então ele tem que ter muita força para resistir, para que as pessoas batam ali e caiam para trás, né? Mas o profeta está perguntando, mas quem poderá resistir o dia da sua vida? Vocês estão querendo que ele venha, que ele apareça. Mas quem de vocês poderá enfrentá-lo? Quem poderá resistir quando ele vier? Vocês estão pedindo, Deus do juízo. E ele diz assim, e quem poderá subsistir quando ele aparecer? Quem? Quem poderá ficar diante dele? Qual de vós poderá ficar diante dele quando ele vier? Vocês estão pedindo pelo Deus da justiça. E ele vai. Ele vai encarnar, vai aí. Mas quem poderá aguentar? Aí ele diz assim, porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa
dos lavandeiros. Ele está dizendo o que ele vem. Ele vem para purificar esse povo que estava imundo por ter voltado do cativeiro. E a mim e a você que estávamos imundos por causa do nosso pecado. E aí o profeta vai falar de dois instrumentos de purificação. Né? Era o propósito do ourives, no entanto, era purificar e não destruir. E a potassa do lavandeiro era uma espécie de sabão, né? Que é para lavar e branquear as roupas. Então ele está dizendo, olha, o Messias, o Hamashiach, aquele que vocês desejam, ele vai aí. Mas ele vai com uma missão dupla. Primeiro, ele vai como ourives. Deus usa coisas que as pessoas conhecem. Naquela época era muito comum você ver alguém trabalhando com fogo para purificar o ouro. Colocava-se o ouro bruto no fogo, as impurezas eram removidas pelo fogo, e ficando apenas o ouro puro. E duas figuras são comparadas, né? A do ourives e a do lavandeiro, com o seu sabão poderoso que branqueava as roupas como ninguém. Então ele diz, em primeiro lugar, ele vai aí para purificar. Significa que aquele povo estava imundo e nem sequer sabia. Era um povo de cabeça erguida, de nariz empinado, mas não sabia que era um povo imundo, que precisava ser purificado e lavado. E que Jesus viria para fazer isso. Aí diz o que ele vai fazer com os sacerdotes. Diz assim, assentar-se-á como derretedor, que era o ourives, e purificador de prata, purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata, e eles trarão ao Senhor justas ofertas. O profeta, ele vai usar o símile como do refinamento do ouro e da prata em relação à obra que Deus vai fazer com os sacerdotes. Então Deus vai começar na liderança, porque se Deus purifica a liderança, esta liderança, uma vez transformada e em comunhão com Deus, vai conduzir o povo no caminho certo. Então Deus sempre começa conosco, na liderança. Né? Então muita gente quer ser líder e nem sabe que sempre que o juízo de Deus vem em primeiro lugar sobre nós. Então Deus diz, olha, eu vou, e eu vou aí com aquele que se assenta para tocar fogo e derreter o ouro. E eu vou aí purificar vocês, assim como vocês estão acostumados a ver a purificação da prata e do ouro, que é no fogo. Eu vou aí para purificar esses sacerdotes que estão imundos, que estão roubando, que estão em pecado, que estão relaxados, relapsos. E eu vou dar um jeito primeiro neles. Deus é maravilhoso. Qualquer outro ser teria desistido desse povo. Mas Deus diz, eu vou. Primeira coisa que Jesus vem fazer é resolver o nosso problema do pecado. Jesus não morreu na cruz para nos garantir um bom casamento, para nos garantir um iate, para nos garantir uma vida de luxo, para nos garantir uma mansão, para nos garantir um carro importado, para nos garantir fama. Jesus morreu na cruz para garantir a possibilidade de arrependimento a mim e a você, e pelo seu sangue nos purificar de todo o pecado, assim como o fogo purificava a prata e o ouro. Aí ele diz qual é o resultado disso que ele vai fazer com a liderança.
Então a oferta de Judá, que era o país, e Jerusalém, a capital, será agradável ao Senhor. Ou seja, depois dessa transformação, depois da vinda de Deus, depois da vinda de Jesus, e quando as pessoas se convertem, aí a nossa vida, que a gente pensa que desde pequeno é maravilhosa, ela se torna agradável ao Senhor. Aí sim, aquele povo, quando deixasse o ceticismo, o pecado, o ateísmo, quando confiassem em Deus, aí sim, Deus diz, né, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Deus está dizendo, assim como foi quando começou o sacerdócio, que o povo oferecia corretamente, que o povo cultuava a mim de coração, e não como hoje, quando o Messias vier, ele vai transformar vocês e vocês vão ser como aqueles que ofereciam corretamente e que eu me agradava. Então Deus promete dar um jeito na liderança. Então agora ele diz que ele vai executar os transgressores. Aquele povo estava pedindo justiça. Cadê o Deus do juízo? Cadê o Deus do juízo? Ele gosta de quem não presta? Então Deus diz, olha, já que vocês querem juízo, olha o que Deus diz agora. Preste bem atenção. A gente fala coisas impensadas. Deus diz assim, chegar-me-ei a vós outros para juízo. Aquele povo tinha uma noção assim, não, nós somos bonzinhos, nós somos o povo escolhido, nós somos sofridos, maltratados, nós somos as vítimas. Eles se vitimizaram. Houve um processo de vitimização. Então, o outro é que era mau e eles eram bons. E se Deus existe e vê aquelas pessoas tão boazinhas sofrendo, então esse Deus não podia ser um Deus tão justo. Então Deus disse, olha, vocês se acham vítimas, injustiçados, até principalmente por mim, até e principalmente por mim. E aí ele diz, chegar-me-ei a vós outros para juízo. Ele está dizendo, eu vou entrar em juízo com vocês. Vocês vão ser pesados na minha balança. Vão sentar no banco dos réus. E vamos ver se vocês realmente são justos, como vocês imaginam. Como tem muita gente enganada hoje, achando que pode chegar diante do Criador e que sua vida vai dar 10. Aquele povo também. Aí Deus diz assim, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro. Jornaleiro é aquela pessoa que trabalhava por dia, o diarista. Hoje nós chamaríamos de diarista. E oprimem a viúva e órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor. Então Deus diz algumas coisas, olha. Chegar-me-ei contra vós outros para juízo. Eu vou aí para juízo. Depois ele diz, serei testemunha veloz, ligeiro, rápido, contra os feiticeiros. Porque em Israel a magia, o satanismo, o ocultismo, forças espirituais da maldade estavam sendo cultuadas.
como no mundo que nós vivemos hoje. Mundo infestado de satanismo, de ocultismo, de filmes assim, de ideologias espalhadas por revistas, livros, mídia. E Deus diz, olha, eu serei testemunha veloz. É daquela testemunha que dá o bote e que ninguém escapa. E ele diz, e contra os adúlteros. Não só os adúlteros que traiu a mulher, mas aqueles que tinham quebrado a aliança com Deus. E ele diz, e contra os que juram falsamente, aqueles que vão lá para o tribunal e ganham dinheiro, jurando, testemunhando falsamente contra o pobre. Aí ele diz, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro. Aí ele vai dizendo, olha, aí tem feiticeiro. Deus diz assim, aí tem feiticeiro, aí tem gente adúltera. Aí tem gente que é testemunha falsa nos tribunais. E vocês não tinham visto nada disso. Vocês não queriam que eu expusesse a coisa? Vocês não queriam que eu trouxesse o que está debaixo do tapete? Eu vou dizer o que vocês são. Vocês defraudam o salário. A pessoa trabalha, vocês não pagam e vão enrolando, protelando, de maneira que a pessoa não recebe. Ou vocês diminuem, pagam a quem daquilo que vocês são injustos. Vocês não querem um Deus da justiça? Então vamos tomando aí. Aí Deus diz, e oprimem a viúva e o órfão. Deus diz, vocês são tão maus, vocês são tão perversos, que vocês oprimem os indefesos. Que vocês têm coragem de se levantar contra uma senhora de idade que não pode se defender, ou contra uma criança que não tem pai nem mãe, contra alguém que não tem defesa. Vocês são covardes. Vocês oprimem estas pessoas porque elas não têm quem as defenda. Então aí é um lugar de injusto, onde as autoridades são injustas, porque não têm coragem de ver, fingem que não veem a maldade que vocês fazem. Aí ele diz, e torcem o direito do estrangeiro. Em Israel havia uma lei para aquela pessoa estrangeira, que ela tinha que ser respeitada. Mas aquele povo, aproveitando-se da maldade, de que a pessoa estava em sua terra, quebravam todos os direitos que eles tinham. E os maltratavam de todas as formas possíveis. E Deus está dizendo, olha, aí tem feiticeiro, adúltero, testemunha falsa, gente que se vende, gente que rouba o salário do pobre trabalhador, gente que oprime os indefesos, gente que torce o direito das pessoas. Que a pessoa tem direito a isso. Ele diz, não, você não tem direito. Gente que mexe na lei. E Deus diz a última acusação, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Ele diz, vocês fazem tudo isso porque vocês abandonaram o temor a mim. Já disse o sábio, que se Deus não existe, então todas as coisas são possíveis. Se eu não me engano, foi Dostoiévski que disse isso. Então esse povo aqui, quando você não tem a referência de Deus, meu amigo,
Então você vai para a feitiçaria, você vai para o adultério, você testemunha dinheiro de qualquer jeito, você ganha, lícito ou ilícito, você é capaz de testemunhar contra o inocente, você é capaz de mexer nos direitos de um trabalhador, no salário que ele ganha. A pessoa é capaz de maltratar os indefesos, fazer injustiça, e a pessoa, tudo isso porque não temem ao Senhor. Então Deus diz agora, depois de fazer tudo isso, porque o povo, quando vai ver isso aqui, ele diz, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Ele diz, porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Lembrando que nós já estamos no capítulo 3. Então ele diz assim, fala da imutabilidade. Eu sou o Senhor, que não mudo. Vós também não cessaste de ser filhos de Jacó. Deus está dizendo o seguinte, eu não mudo, continuo honesto, continuo justo, continuo santo, continuo reto. Vocês também não mudam, continuam ímpios, continuam feiticeiros, continuam defraudadores, continuam opressores dos fracos, continuam desonestos, continuam incrédulos. Então eu não mudo em minha santidade e vocês não mudam em sua maldade. O Pissei, ele diz o seguinte, eu não mudo, vós é que não vos converteis do mal. Eu sou de santidade inalterável. Vós é que sois de perversidade inalterável. E o Adam Clarke diz o seguinte, foi por causa dos pactos antigos que Israel não foi destruído. Porque Deus tinha feito uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Porque senão esse povo aqui, com essa maldade, teria sido rejeitado. Mas como Deus honra a sua palavra, ele tinha feito uma aliança com os antepassados, então Deus vai trabalhar para restaurar esse povo. E o Targum, que é uma tradução do hebraico para o aramaico, ele diz, porque não modifiquei a minha aliança. Porque aquela aliança que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas, Deus está dizendo, eu não mudo, não modifiquei a minha aliança. Então Deus diz, olha, capítulo 3, de 1 a 6, ele diz, vocês querem a mim? Vocês estão querendo? Então eu vou. Mas eu vou trazer vocês a juízo. Então eu vou ver se vocês são realmente santos. Será que vocês podem me suportar? Eu virei em juízo. Virei para purificar, mas também virei em juízo. E aí ele diz, olha aí, tem um monte de gente que é feiticeira, pratica feitiçaria. Esse povo que se acha bonzinho, coitadinho, sofrido, que está sofrendo injustamente, esse povo torce o direito do estrangeiro, oprime a viúva e o órfão, e não me temem, me afrontam, e querem uma vida boa. É assim. Então agora o profeta já disse, e vai ter agora mais um problema para resolver, mais uma audiência, mais um encontro, mais um debate, com uma afirmação
uma objeção, né? Que é o capítulo 3, do 7 ao 12. Esse aqui, o pessoal fala muito dele por causa do dízimo, né? Então, a nação é acusada de se desviar de Deus. O profeta agora vai fazer uma acusação. Agora Deus começa a pegar pesado. Esse povo até agora falou mal de Deus. E agora Deus vai começar a pegar pesado. Aí o pecado da nação de Israel é um pecado recorrente, ou seja, é algo que eles fizeram, fazem e farão. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Deus diz, olha, eu ainda não destruí vocês porque eu não mudo. Se eu mudasse, teria acabado a minha aliança com vocês e vocês já teriam virado cinza. Mas porque eu não mudo. Aí o profeta agora vai pegar pesado. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Não é agora. Deus está dizendo, olha, faz tempo que vocês vêm geração após geração fora de sintonia com a minha vontade. Vocês vêm me desobedecendo. São os pais de vocês, os avós de vocês, vocês estão me desobedecendo. Vocês não guardam os preceitos que eu mandei. Aí Deus faz um apelo. Deus é bom. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então, agora, Deus está pegando pesado, então vai haver uma afirmação. Deus fala através do profeta e diz, olha, na afirmação, desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Vocês que pensam que só os pagãos estão desviados, vocês, não de hoje, mas há muito tempo, que já não andam mais comigo. E estão reclamando. Conhece gente assim? Que não anda com Deus, mas quer as bênçãos dele? Que vive sem Deus, mas quer receber a bênção como se vivesse? Aí vem a objeção. Então Deus diz, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vocês. Se vocês se arrependerem, aí sim. Mas esse povo aqui tem sempre uma objeção. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Ou seja, nós não estamos desviados. Nós somos teus desde que nascemos, somos filhos de Abraão, o teu povo. Eles estavam questionando a Deus, eles estão dizendo, o Senhor deve ter se enganado. Quem tem que... são aqueles vizinhos pagãos, e não nós. Nós não temos que voltar para o Senhor. Nós já somos seus desde que nascemos. Nós somos essa história a gente vê até hoje. Nós somos filhos de Abraão. Que negócio é esse do Senhor nos chamar para o arrependimento? Aí ele diz assim,
mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Aí eles pensam, lembram, que um dos grandes erros deles era de não ter entregado os dízimos para o templo, por isso a religião estava solapada, corrompida, rachada, estragada, e o mal tinha se espalhado pela nação, porque onde uma religião é corrompida, é sinal de que nós temos uma sociedade também corrompida, estilhaçada. E aí eles lembram de que eles não estão fazendo a parte deles há muito tempo. Aí diz assim, roubará o homem a Deus? Eles perguntam. Eles, roubará o homem a Deus? E dizeis, em que te roubamos? Eles são atrevidos. E muita gente nem sabe que Deus está falando com um povo desviado, atrevido, arrogante, que dizem que? Em que nós estamos te roubando? Aí Deus vai, o profeta vai aproveitar agora para dizer. Aí a explicação, nos dízimos e nas ofertas. Naquela época o povo tinha a 10ª parte, tinha vários tipos de dízimo, que era para manutenção do culto e daqueles que tinham se dedicado inteiramente ao culto. E tinha várias ofertas. E eles não estavam mais entregando. Então o problema não está na oferta ou no dízimo. O que é, pastor? O problema está no afastamento de Deus. Porque eles mudaram para pior. Porque eles se afastaram de Deus. E como eles não acreditavam mais que Deus se importava com eles, e como os sacerdotes relaxaram na religião, e como a comunhão com Deus foi rompida, quebrada, destruída, então esse povo achava que cultuar, que manter o templo, como muita gente acha hoje, que religião é um investimento falso, prejudicial. Então, ao invés da gente investir na religião, a gente devia investir em outras coisas. E as pessoas não sabem que o investimento na religião é devolvido à sociedade em casais transformados, em maridos melhores, esposas melhores, em filhos que reverenciam os pais, em pessoas que eram dependentes de droga e que hoje estão dentro das igrejas, que não causam mais mal a ninguém, em pessoas que eram assassinas e que hoje não estão mais trazendo problema ao poder público. Então a religião, quando ela é praticada de forma correta e temente a Deus, é o melhor investimento. Vou dizer de novo, a religião, quando praticada com o coração, no temor de Deus, é o melhor investimento que nós podemos fazer. Por quê? Porque você imaginou quanto custa para manter alguém dentro de uma cadeia e para eles comandar de lá o crime? E quantas pessoas que eu conheço
que foram transformadas do crime, da prostituição, do homossexualismo, que foram transformadas em filhos que batiam na mãe, que foram transformados em filhos bons, cuidadores, em gente que roubava e hoje trabalha, em gente que vivia com tornozeleira e hoje está trabalhando nas ruas para ganhar o pão de cada dia, em gente que era má, perversa, que gastava tudo que ganhava na droga e hoje não usa mais drogas, em gente que praticava todo tipo de ato ilícito, que era danoso à sociedade e que hoje não faz mais mal a ninguém, que você conversa horas e horas com ele e você não vai perceber que é um ex-bandido. E que se ele levantar a camisa você vai ver quantos buracos de bala, cicatrizes tem ali. Aí você vai dizer, mas fulano? Mas como aquele povo relaxou e se esqueceu de Deus, então o mundo estava um retrato daquilo que estava a comunhão deles com Deus. E aí Deus diz, voltai-vos para mim, tornai-vos para mim. Mas eles dizem, quem nós devemos tornar? Eles nunca sabiam de nada. E aí, eles dizem que te roubamos. E Deus diz nos dízimos e nas ofertas. Aí ele diz assim, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Que nação? A nação de Israel. A nação de Israel era uma nação teocrática, que tornou-se uma monarquia. O que é isso? Teocracia de Theos e Kratos, ou Krates, que é o governo de Deus. Então depois se transformou numa monarquia, mas o rei era um representante de Deus. É diferente de nós que temos aí uma democracia ou uma demoniocracia. Então ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, que era lá no templo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, para que os sacerdotes não tenham de roubar, para que o culto seja bem feito, para que a instrução seja dada, para que o aconselhamento, para que tudo isso. Então, quando eles se acertassem com Deus, eles iam perceber a necessidade dessa continuidade. Porque o que é um culto? Um culto é uma manutenção da comunhão com Deus. É onde a gente vai para fortalecer, para firmar essa comunhão com o divino, com o sagrado. E a falta dessa comunhão é que estava trazendo toda essa desgraça. E o que o mundo não entende hoje é que a falta dessa comunhão com Deus, a falta de uma religião verdadeira, autêntica, é que está trazendo toda essa desgraça. Então ele diz assim, para que haja mantimento na minha casa, o dízimo inteiro, todos, é o que ele está dizendo aqui. O que significaria que o povo estava retendo uma parte do que deveria ser trazido? Então quando Deus diz trazei todos os dízimos, significa que alguns... Então havia uma espécie de sonegação. Nada de novo debaixo do sol. E aí a palavra hebraica traduzida por nação, goi, significa normalmente nação pagã, que eram os gentios. Deus está dizendo, ó, vocês estão falando muito mal dos gentios, mas vocês, do meu ponto de vista, são pagãos. É uma nação pagã. É uma nação desviada. É uma nação que não crê. É
É uma nação igual a Tomé. E aí, é onde nós vamos, né? Tchan, 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 tchan. Aí Deus mostra a bondade dele para com os céticos, os cínicos e desviados. Ele diz, antes eu queria ler aqui, né, o que diz o Barnes. Ele diz assim: vós sois totalmente pagãos. Então Israel tinha se paganizado. Era uma nação que não temia mais a Deus. Mas Deus, em sua bondade, diz assim: e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Então, quem Deus manda fazer provação? O ímpio. Porque você só prova dois tipos de pessoas. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Nós provamos dois tipos de pessoas. Número 1, pessoas de quem nós desconfiamos. Nós temos uma desconfiança, achamos que ela não age corretamente. Então nós a colocamos à prova para saber, para pegar no pulo do gato, como nós dizemos aqui. E a segunda pessoa é aquela que nós não conhecemos. Nós não sabemos de onde veio, para onde vai, quem são seus familiares, qual é o seu caráter. Então, como a gente não conhece, a gente tem um pé atrás. Então a gente prova dois tipos de pessoas: quem a gente não conhece e quem a gente desconfia. Então, se esse povo precisa provar a Deus, é porque eles desconfiam de Deus, que Deus não é honesto, que Deus não é justo, e não o conhecem. Então, quem confia em Deus e quem conhece a Deus não faz prova. Quem confia... Que há outro caso lá de Gideão, onde o Gideão está morrendo de medo e ele não sabe, né? Ele vai quase à força. Aí ele diz: eu vou te fazer uma prova aqui. O senhor manda chuva e se o senhor fizer isso, eu vou. Se o senhor não fizer, eu não vou. Porque uma vez mandaram uma mensagem para mim: ah, mas Gideão provou a Deus. Gideão estava morrendo de medo. Gideão disse: Senhor, o senhor quer que eu vá lutar com esse povo aí com 300 homens? Eu tinha 32, o senhor mandou eu mandar os covardes irem embora, os covardes foram, 22 mil foram. E eu estou aqui com 300 homens. Eu vou lhe dizer uma coisa: eu vou fazer uma prova. Se o senhor responder, aí eu vou. Se o senhor não responder... E as pessoas esquecem que o período pior da nação de Israel foi o período dos juízes, que era o período da anarquia, onde não havia liderança, e a Bíblia diz que cada um fazia o que queria. Então, assim como naqueles dias, nos dias de Malaquias, que a coisa estava ainda pior, Deus diz: já que vocês só acreditam em mim, se me provarem que vocês nem me conhecem e nem confiam em mim, ele diz: provai-me nisso, ou fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Deus podia destruir, mas Deus disse: eu não mudo, eu sou fiel ao pacto. Então Deus diz: façam prova de mim, já que vocês só acreditam se eu fizer alguma coisa, porque vocês não acreditam no meu caráter, porque vocês colocaram em xeque a minha honra, o meu caráter, porque vocês não me conhecem. Ele diz: então tá bom. Meu irmão, Deus é bom demais. O Ministério da Saúde Espiritual adverte: lê a Bíblia, faz bem à saúde.
Ele disse, provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, ou seja, derramar chuva, e não derramar sobre vós uma bênção sem medida, já que o problema deles era bênção. Então Deus diz, provai-me, faça uma prova, vai. Se converta, volte para mim e faça uma prova. Se arrependa, volte para mim, tornai-vos para mim, eu me tornarei para vós. Prove, eu vou dar a vocês o direito de provar. Já que vocês não me conhecem, já que vocês desconfiam de mim, então eu vou mostrar a vocês, ainda que eu não precise, eu vou mostrar a vocês que eu sou justo, honesto, poderoso e, acima de tudo, misericordioso para com gente ruim como vocês. Então é gente que não conhece a Deus e que nele não confia, que o põe à prova. Aí ele diz assim, bênção sem medida, por causa de vós repreenderei o devorador, que era um gafanhoto. Naquele lugar as pessoas viviam de plantação, então uma praga era terrível. E havia praga de gafanhoto que deixava o sol encoberto, como aconteceu lá no Egito. Que era tanto gafanhoto que ao meio-dia virava meia-noite. Porque os gafanhotos ficavam entre a terra e o céu. E tanto gafanhoto que o dia enegrecia, escurecia. Então Deus diz, por causa de vós repreenderei o devorador. E aí muita gente pega, vai lá para Ezequiel, porque tinha 4 tipos de gafanhotos. O migrador, o triturador. Aí o povo diz que são demônios, porque ao invés deles botarem Deus como o objeto final da adoração, muitos líderes religiosos, por causa da ganância e do desejo pelo lucro, eles colocam como objeto final as bênçãos. Eles dizem, dê o dízimo, as ofertas, e Deus vai te abençoar. Então as pessoas fazem estas coisas não para adorar a Deus, não como reconhecimento de que tudo que nós temos vem de Deus, e que tudo que nós somos e temos dele vem, e por isso ele merece ser adorado, merece ser reconhecido, tributado, porque Deus não precisa de dízimo, Deus não precisa de oferta. Pastor, agora por que a gente dá? Porque quando a gente faz isso, a gente está reconhecendo o senhorio de Deus. Naquela época havia o contrato de vassalagem, né? Que tinha um sucerano, um rei maior, que comandava um povo e protegia, então o povo ia lá e pagava ele, honrava ele. Então quando a gente está entregando o dízimo, dando as ofertas, nós não estamos pagando nada a Deus. Nós estamos simplesmente dizendo, Senhor, o meu trabalho vem de Ti, a minha saúde vem de Ti, o dinheiro que eu tenho na carteira vem de Ti, a comida que eu tenho na mesa foi o Senhor que deu. Tudo que eu tenho e tudo que eu sou vem de Deus. O ar que eu respiro vem de Ti. Então eu estou aqui para Te adorar com um pouco daquilo que o Senhor me deu. Mas não, as pessoas vão não para agradecer e para adorar a Deus em última instância. Mas eles vão, como assim, jogar na loteria. Eu vou jogar aqui na loteria e eu vou jogar tanto, vou jogar 10%. E quem sabe eu não sou abençoado, e aí eu sou contemplado. Então é a loteria evangélica. O dízimo se tornou uma loteria, onde eu dou 10 para Deus me abençoar. Então aí eu começo a cobrar dele, Senhor, cadê? Cadê? E eu começo a passar o mês todo perguntando que bicho foi que deu, que bicho foi que deu.
O pessoal está jogando em todo tipo de bicho. Então, a entrega do dízimo das ofertas virou uma espécie de aposta no jogo do bicho ou no totoleque. É. A pessoa diz, que milhar é que deu? Será que deu a minha? Aí o outro diz, não, eu é que ganhei. Aí um vai lá e conta a bênção. Aí o pastor, um mala, sem alça e sem rodinha, um aventureiro que não é pastor, é mercenário, ele diz, vem cá, irmão. Vem cá, o senhor que foi sorteado no jogo do bicho evangélico. O senhor devia, pastor. E agora? Agora eu tenho um carro, agora eu tenho empregados. E Deus é relegado. Deus é esquecido. Então, dízimo e oferta, onde Deus não é o objeto principal da adoração e da gratidão. E esse povo aqui, Deus só mandou fazer uma oferta, uma prova, porque esse povo estava desviado. Se você estiver desviado, então você pode fazer prova de Deus. Se você não confia em Deus, e se você nele não, se você não o conhece, então aconselho a você. Chegue para Deus e diga, Deus, se o Senhor existe de verdade, como esse homem falou, se o Senhor é justo e honesto de verdade, então intervenha na minha vida. Mas se você é um cristão, você vai fazer prova de Deus. Você não confia nele. Você não conhece o seu caráter. Aí, ele diz assim, a bondade de Yahvé e o testemunho das nações. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus diz, quando vocês se converterem, a coisa vai mudar. Hoje, que vocês estão desviados, afastados de mim, vocês olham para as nações vizinhas, para as outras nações, e têm inveja delas. Quando vocês se voltarem para mim, as nações vizinhas vão olhar para vocês, verem a minha presença no meio de vós, e elas vão dizer, vocês são bem-aventurados, vocês são felizes, e vocês são uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Aí nós vamos parar por aqui. Na próxima aula, ainda dá para a gente ir para mais um debate. Tem o sexto, né? Esse debate, que é a questão, o povo é acusado de ofender a Deus com palavras. E Yahvé chega ao seu limite, ao 3, do 13 ao 18. Da sua paciência com os cínicos e incrédulos. Olha o que diz, do 13 ao 18. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Veja que Deus já, a paciência de Deus está chegando no limite. Diz o Senhor, mas vós dizeis, em que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. E que nos aproveitou temos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Eles tentam ao Senhor e escapam. O profeta agora entra em outro assunto. O profeta estava inteirado. Todo pregador ele tem que estar antenado, ligado com o que está acontecendo. Porque senão ele vai dizer coisas que o povo não precisa ouvir. Então, nós temos a mesma coisa, uma afirmação,
Aí a afirmação, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Mas aquele povo nunca reconhece. Do começo ao fim do livro, eles não reconhecem. Eles são sempre gente que diz o que está acontecendo, mas eu não estou sabendo de nada, cheguei agora. Então ele diz assim, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Eram cínicos. Aí a explicação. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Eles estão dizendo, olha, inútil foi a gente ter servido a esse Deus. Não serviu para nada. Esse Deus aí não teve utilidade nenhuma para nós. Já imaginou? É esse povo que Deus manda fazer prova. Aí eles dizem assim, que nos aproveitou termos guardado os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Eles, qual foi a recompensa que nós tivemos? Em guardar os preceitos. Mas eles nem sabiam que Deus disse, desde o dia dos vossos pais vocês estão afastados. Mas eles achavam que estavam em obediência. O ser humano sem Deus não consegue se enxergar. E em andarmos de luto diante dele, certo? Ou seja, naquela época, quando a pessoa estava de luto, então ela andava numa tristeza terrível, ela tirava as roupas normais, vestia vestes rasgadas, vestes de pele, se cobria de cinza, então ela mostrava um sofrimento, uma dor que rasgava o peito. Então eles estão dizendo, o que adiantou a gente guardar os preceitos dele e a gente andar nessa tristeza terrível, a gente viver assim, ter abandonado o pecado que nos alegrava. Aí eles dizem, ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Então eles continuam olhando para aquele povo e dizem assim, sabe uma coisa? Sabe quem é feliz? É quem anda cometendo o que não presta. É quem anda fazendo mal. Sabe quem é que prospera? Porque o pessoal está preocupado com dinheiro, com casa e não com caráter. Ele diz, os que cometem a impiedade. E faz uma terceira acusação, ele diz assim, eles tentam ao Senhor e escapam. Olha, três coisas. Ora, nós reputamos por felizes os soberbos. Então quem é soberbo, quem é arrogante, esse é feliz. Segundo, também os que cometem a impiedade prosperam. Só rouba, faz tudo que não presta. Essa gente aí, essa gente é que está certa. E eles fazem uma terceira. Eles, sim, eles tentam ao Senhor, eles peitam a Deus e escapam. Ou seja, Deus não faz nada. É isso. E aí nós vamos ver na próxima aula a resposta de Deus a estas acusações. Então, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Espero que você compreenda melhor agora o livro do profeta Malaquias. Deus nos abençoe. Se você quer se matricular, 8592037604. Então, o aluno que vai assistir essa aula, não esqueça de colocar o seu presente. Né? Aí, Deus abençoe. Amém.